Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos falar de um tema profundo, atual e extremamente necessário: o papel das mulheres na obra de Deus. Muitas vezes, dentro da história da igreja, a atuação das mulheres foi diminuída, ignorada ou até mesmo questionada. No entanto, ao olharmos para a palavra de Deus e os escritos inspirados de Ellen G. White, vemos claramente que o Senhor tem um plano especial para as suas filhas e que este plano é essencial para o avanço do Evangelho e para a preparação de um povo para a volta de Cristo. Antes de continuarmos, confira se você está inscrito no canal. Se ainda não está, se inscreva agora mesmo e toque no sininho de notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo. Desde o início da criação, a mulher foi chamada para ocupar uma posição de dignidade e responsabilidade. Em Gênesis 2:18 lemos: "Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele." Essa expressão, ajudadora idônea, não significa alguém inferior, mas sim uma parceira que complementa, fortalece e atua lado a lado. Deus estabeleceu o casamento como uma união santa, onde homem e mulher refletem juntos a imagem do Criador. Ellen White escreveu em Patriarcas e Profetas, página 46. Eva foi criada de uma costela tirada do lado de Adão, significando que não deveria dominar sobre ele como cabeça, nem ser humilhada como inferior, mas estar ao seu lado como igual, amada e protegida. Vemos aqui que o propósito de Deus nunca foi a inferioridade da mulher, mas a cooperação plena e igualitária dentro de seus respectivos papéis. Quando olhamos para a história bíblica, percebemos que as mulheres sempre estiveram presentes nos momentos decisivos da obra de Deus. Pense em Débora, uma juíza e profetisa que liderou Israel em tempos de crise, Juízes 4 e 5. Pense em Esther, que arriscou a própria vida para salvar seu povo. Pense em Maria, mãe de Jesus, escolhida para gerar o Salvador. Pense nas mulheres que acompanhavam Jesus, que estiveram junto dele até a cruz, quando muitos discípulos haviam fugido. Ellen White destaca em O Desejado de Todas as Nações, página 744. As mulheres que estiveram junto à cruz de Cristo e o seguiram até o túmulo foram as primeiras a proclamar a boa nova da ressurreição. Isso é poderoso. Enquanto os discípulos homens estavam escondidos por medo, as mulheres foram as primeiras mensageiras da maior notícia da história: Cristo ressuscitou. Nesse momento, escreva nos comentários: quero ser como as mulheres fiéis da Bíblia, que não recuam diante da missão. Ao longo da história da igreja cristã, também encontramos mulheres dedicadas, missionárias, mães e esposas que sustentaram o Evangelho com fé, oração e serviço. Muitas vezes, enquanto os homens eram chamados ao púlpito, eram as mulheres que mantinham viva a chama da fé no lar, que educavam os filhos no temor do Senhor e que, com mãos dedicadas, sustentavam a obra missionária. Ellen White, em Evangelismo, página 465, diz: grande responsabilidade repousa sobre as mulheres que levam a verdade às famílias em seus lares. O Senhor usa mulheres consagradas para alcançar pessoas que talvez não pudessem ser tocadas de outra forma. Se você está gostando do conteúdo, então curta este vídeo, comente, digite seu nome e a cidade de onde está assistindo para que eu possa orar por você. Compartilhe com seu grupo de WhatsApp da igreja e não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos juntos buscar o fortalecimento do Espírito e a presença de Deus em nossas vidas. Isso nos mostra que o campo missionário das mulheres é vasto e essencial. Muitas vezes, através de um gesto de bondade, de uma oração sincera ou de uma palavra de consolo, o Espírito Santo age poderosamente por meio delas. Queridos irmãos, precisamos compreender que o papel da mulher na obra de Deus não é um detalhe,
mas um pilar do Evangelho. Paulo, em Romanos 16, menciona diversas mulheres que foram cooperadoras do ministério. Ele cita Febe, uma serva da igreja em Cencreia; Priscila, que junto com Áquila instruiu Apolo no caminho de Deus; e Maria, que trabalhou arduamente em favor da igreja. Ellen White escreveu em Obreiros Evangélicos, página 452. As mulheres devem tomar parte na obra da salvação de almas, e quando o fizerem em humildade e fidelidade, estarão respondendo ao chamado de Deus para a sua vida. Escreva aí nos comentários: Senhor, usa-me na tua obra. Agora quero destacar algo muito importante. A mulher tem um poder de influência que vai além daquilo que ela muitas vezes imagina. Ellen White disse em A Ciência do Bom Viver, página 401. O mundo precisa hoje de mulheres que sejam puras, mulheres que sejam nobres, mulheres que estejam firmes como o aço na defesa da verdade e da justiça. Vivemos tempos de crise espiritual, de relativismo moral e de enfraquecimento da fé. Mais do que nunca, precisamos de mulheres corajosas, cheias do Espírito Santo, que se levantem como colunas da verdade em seus lares, igrejas e comunidades. A Bíblia nos mostra que o Espírito Santo é derramado sem acepção de pessoas. Em Joel 2:28, lemos: E acontecerá, depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vejam, irmãos, não apenas os filhos, mas também as filhas receberiam o espírito de profecia e seriam instrumentos na proclamação da mensagem. Ellen White foi uma prova viva dessa promessa. Deus a chamou ainda jovem, numa época em que mulheres não tinham voz na sociedade, para ser uma mensageira especial. Através dela, Deus comunicou conselhos, advertências e encorajamentos que têm guiado a Igreja Adventista até hoje. Mas notem, Ellen White nunca colocou o foco em si mesma, e sim em Cristo e em sua palavra. Ela escreveu em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 691. As mulheres devem estar preparadas para assumir responsabilidades na causa de Deus, e o Senhor as capacitará com seu Espírito para a obra. Queridos irmãos, precisamos abrir espaço e reconhecer que as mulheres são parte fundamental do exército de Deus. A obra final, a grande colheita antes da volta de Cristo, não será concluída apenas pelos homens. Ela será concluída por um povo unido, composto de homens e mulheres consagrados, cheios do Espírito, proclamando a mensagem com poder. Digite nos comentários: eu quero fazer parte desse exército de Deus. E aqui vai uma reflexão para você, minha irmã que está assistindo. Não permita que a sociedade, a cultura ou até mesmo tradições humanas limitem aquilo que Deus deseja realizar em sua vida. Se o Senhor tem colocado um fardo missionário em seu coração, entregue-se a Ele. Se Deus tem lhe dado dons de ensino, use-os. Se Ele tem lhe dado dons de intercessão, ore com fervor. Se Ele lhe deu a capacidade de aconselhar, aconselhe com amor. Paulo escreve em 1 Coríntios 12 que todos recebemos dons espirituais para a edificação da igreja. E esses dons não são exclusivos de gênero, mas do Espírito. Ellen White confirma isso em Evangelismo, página 469. Há uma grande obra a ser feita, e mulheres podem desempenhar sua parte tão fielmente quanto os homens. Elas podem proclamar a mensagem da verdade nos lares, nas escolas e em lugares públicos, conforme Deus abrir o caminho. Meus irmãos, o chamado é claro. Deus precisa de mulheres fiéis, ousadas e consagradas. E Ele também precisa de homens que reconheçam e apoiem o papel das mulheres na missão. Juntos, lado a lado, unidos em Cristo, seremos mais fortes. Agora escreva: Senhor, quero ser usado na tua obra. Quando falamos do papel das mulheres na obra de Deus, não podemos deixar de destacar os inúmeros exemplos bíblicos que revelam a importância delas na história da salvação.
O próprio Deus, em sua sabedoria, escolheu diversas mulheres para missões específicas, mostrando que seu plano sempre incluiu o trabalho feminino em seu propósito eterno. Comecemos com Miriam, irmã de Moisés. Em Êxodo 15, 20 e 21, vemos que após a libertação do povo de Israel do Egito e a travessia do Mar Vermelho, ela liderou as mulheres em cânticos e danças de louvor ao Senhor. Ellen White comenta em Patriarcas e Profetas, página 288. Miriam, sob a inspiração do Espírito de Deus, guiou as mulheres em cânticos de triunfo e adoração. Isso nos mostra que, desde os primórdios, Deus levantou mulheres para conduzir seu povo em louvor e adoração. Outro exemplo marcante é Débora, que além de profetisa foi juíza em Israel. Em Juízes 4:4 lemos: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela não apenas aconselhava o povo, mas também liderou, juntamente com Baraque, uma vitória decisiva contra os inimigos. Ellen White escreveu em Profetas e Reis, parte 36. Débora foi uma mulher de fé, coragem e discernimento, que se levantou em um tempo de apostasia para conduzir Israel de volta ao Senhor. Escreva nos comentários: Senhor, dá-me a coragem de Débora para enfrentar os desafios da fé. Em seguida, encontramos a história de Esther, uma jovem que, mesmo sendo estrangeira, tornou-se rainha e arriscou a própria vida para salvar o seu povo. Quando o decreto de extermínio foi assinado contra os judeus, Esther se colocou diante do rei com coragem e disse: se perecer, pereci. Esther 4:16. Ellen White afirma em Profetas e Reis, página 101. Esther foi levantada por Deus para uma crise especial em Israel, e pela sua fidelidade e coragem foi instrumento para salvar seu povo. A história de Esther nos lembra que Deus levanta mulheres em momentos decisivos para cumprir sua vontade. Muitas vezes são justamente em situações de crise que a voz feminina, movida pelo Espírito, se torna um canal de libertação e esperança. Coloque nos comentários: quero ser fiel como Esther, mesmo em tempos de crise. No Novo Testamento vemos também exemplos notáveis. Uma delas foi Maria Madalena. Antes ela foi escrava de pecados e de espíritos malignos, mas Jesus a libertou. E após a ressurreição, foi ela a primeira a receber a notícia da vitória de Cristo sobre a morte. João 20, 11, 18. Ellen White destaca em O Desejado de Todas as Nações, página 790. Maria foi a primeira a proclamar o Salvador ressuscitado. Uma mulher transformada pela graça tornou-se a primeira mensageira da ressurreição. Perceba, irmão e irmã, enquanto os discípulos estavam escondidos com medo, foi uma mulher quem levou a mensagem da esperança. Isso mostra claramente que Deus não escolhe segundo critérios humanos, mas segundo a disposição do coração. Outro exemplo é Priscila, que junto com seu marido Áquila, ajudou a instruir Apolo no caminho do Senhor. Atos 18, 24 e 26. Ellen White comenta em Atos dos Apóstolos, página 273. Priscila e Áquila foram colaboradores fiéis de Paulo, e sua casa era um centro de influência missionária. Notem que o nome de Priscila em várias passagens aparece até mesmo antes do de Áquila, destacando sua relevância e liderança no trabalho missionário. Esses exemplos nos mostram que Deus chamou mulheres para ensinar, pregar, aconselhar e até liderar em momentos cruciais. Isso não deve ser ignorado ou subestimado. Ellen White declarou em Evangelismo, página 466. Quando consagradas ao Senhor e dirigidas pelo Espírito Santo, mulheres podem exercer uma influência poderosa no ensino da verdade. Digite aí nos comentários: Senhor, quero ser instrumento do Teu Espírito. Agora, avancemos para a história da Igreja Cristã ao longo dos séculos. Apesar das muitas barreiras impostas pela cultura, sempre houve mulheres que brilharam como luzes no meio da escuridão.
Durante a Idade Média, quando a palavra de Deus estava praticamente escondida, havia mulheres que secretamente ensinavam seus filhos e familiares sobre Cristo. Com a Reforma Protestante, também encontramos figuras femininas que sustentaram a fé com coragem. E quando olhamos para a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, vemos claramente como Deus levantou Ellen G. White como uma voz profética, guiando e orientando a Igreja. Ellen White, em Mensagens Escolhidas, Volibirus 1:34, escreveu: "Quando eu tinha 17 anos de idade, o Senhor escolheu-me, na minha fragilidade, para dar uma mensagem ao seu povo." Ela mesma testemunhava que não era por mérito, nem por capacidade humana, mas pelo poder de Deus que ela foi escolhida. Queridos, isso nos ensina que o chamado de Deus não se limita a gênero, idade ou posição social. Ele escolhe os que estão dispostos a dizer: "Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim." Isaías 6:8. Escreva nos comentários: "Eis-me aqui, Senhor, envia-me." O ministério de Ellen White mostra também que as mulheres têm um papel especial na educação, na saúde, na obra missionária e na proclamação da mensagem do fim. Ela incentivava que as mulheres recebessem preparo para serem missionárias. Em Evangelismo, página 472, ela afirmou: "Há uma grande obra a ser feita pelas mulheres, como médicas missionárias. A obra missionária evangelística, combinada com a obra de saúde, é uma das maiores necessidades de nosso tempo. Isso significa que o Senhor deseja que as mulheres atuem em diversas frentes da missão, no lar, na igreja, nas escolas, nos hospitais e nas comunidades. Cada espaço pode se tornar um campo missionário quando é usado para a glória de Deus." Ellen White também destacou a importância da mulher na educação dos filhos. Em O Lar Adventista, pá 252, ela escreveu: "A mãe é a rainha do lar, e os filhos e filhas são os súditos. Seu reino, no entanto, pode ser tão amplo como o mundo, pois ao ensinar os filhos, ela influencia famílias, igrejas e nações." Veja o poder do papel da mulher na formação de gerações. Uma mãe fiel, temente a Deus, pode educar filhos que serão missionários, pastores, professores, médicos, pregadores e colunas na casa de Deus. Digite: "Quero ser um instrumento para preparar a próxima geração para o Senhor." Esse chamado não é limitado a quem já é mãe ou esposa. Toda mulher, seja solteira, casada, jovem ou idosa, pode ser usada por Deus para impactar vidas. Ellen White declarou em Conselhos sobre Saúde, página 464, "Toda mulher tem uma esfera de influência e é seu dever santificá-la pelo poder do Espírito Santo." Portanto, o papel das mulheres na obra de Deus é tão essencial que sem ele a missão não pode ser concluída. Ellen White foi clara ao afirmar em Evangelismo, página 468, "A obra final será levada adiante com poder, e mulheres consagradas terão parte ativa nesse movimento." Queridos irmãos e irmãs, precisamos reconhecer essa verdade e apoiar as mulheres que se levantam para servir ao Senhor. É tempo de unir forças, de valorizar cada dom e de trabalhar juntos para o avanço do Evangelho. Coloque nos comentários: "Eu apoio o ministério das mulheres na obra de Deus." Apesar de todos os exemplos bíblicos e históricos que mostram o valor das mulheres na obra de Deus, é inegável que elas enfrentam grandes desafios e barreiras. Muitas vezes, a cultura, o preconceito e até mesmo uma má compreensão da palavra de Deus têm limitado o espaço das mulheres na missão. No entanto, Ellen White nos lembra que o Senhor não faz acepção de pessoas e que o Espírito Santo distribui dons livremente para homens e mulheres. Um dos grandes obstáculos é a visão cultural que relega a mulher a um papel de invisibilidade espiritual. Em muitos lugares, ainda hoje, a voz feminina é desconsiderada e seu potencial missionário é minimizado. Mas Ellen White escreveu em Evangelismo,
Página 469. As mulheres que estiverem dispostas a consagrar-se à obra do Senhor podem realizar um trabalho tão eficaz quanto o dos homens. Essa declaração é clara. Diante de Deus, não há diferença de valor ou de capacidade espiritual. Coloque nos comentários: Senhor, quero usar meus dons para a tua glória, sem medo de críticas. Outro desafio é o desânimo e a falta de apoio. Muitas mulheres sentem-se desvalorizadas quando seu trabalho missionário não é reconhecido. Ellen White, em O Ministério da Bondade, página 156, escreveu: muitas vezes, o trabalho fiel das mulheres não é devidamente reconhecido. Contudo, o Senhor vê e recompensará no devido tempo. Isso é um consolo maravilhoso, pois ainda que as pessoas não valorizem, Deus vê cada gesto de amor, cada esforço silencioso, cada lágrima derramada em oração. O inimigo também procura desencorajar as mulheres por meio de críticas e resistências. Mas é justamente nessas situações que o Espírito Santo fortalece e capacita. Paulo escreveu em 2 Coríntios 12:9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ellen White comenta em Atos dos Apóstolos, página 276: os mais fracos, quando consagrados a Cristo, tornam-se instrumentos de seu poder. Isso vale igualmente para homens e mulheres. Querida irmã, se você já se sentiu pequena, incapaz ou desprezada, saiba que é nesses momentos que Deus deseja usar você como um vaso de honra. Ele escolhe justamente os que o mundo não valoriza para envergonhar os poderosos. 1 Coríntios 1, 27 e 28. Escreva nos comentários: Senhor, eis-me aqui. Usa-me apesar das minhas fraquezas. Outro desafio que muitas mulheres enfrentam é o peso das responsabilidades no lar. A maternidade, o cuidado com a casa e o apoio à família são, sem dúvida, um ministério sagrado, mas podem se tornar sobrecarga. Ellen White reconhecia isso e escreveu em O Lar Adventista, página 231. A mulher tem uma missão nobre e sagrada, e muitas vezes suas responsabilidades no lar são mais pesadas do que as dos homens em seus trabalhos públicos. No entanto, ela também lembrava que a influência da mulher no lar é missionária. Cada oração feita com os filhos, cada palavra de fé, cada exemplo de bondade, tudo isso faz parte da obra de Deus. E não apenas isso, a mulher não está limitada ao lar. Ellen White afirmou em Evangelismo, página 465. Há um vasto campo aberto diante das mulheres que desejam trabalhar pelo Mestre. Muitas vezes, a própria falta de oportunidade ou de preparo adequado é uma barreira. Mas Ellen White incentivava que a igreja investisse no treinamento das mulheres. Em Obreiros Evangélicos, página 452, ela escreveu: haverá mulheres que se dedicarão à obra evangélica e devem ser preparadas para isso. Isso mostra que não basta reconhecer o valor das mulheres. É preciso abrir espaço, ensinar, treinar e apoiar. Coloque nos comentários: quero me preparar para servir melhor na obra de Deus. Outro obstáculo importante é a autolimitação. Muitas mulheres acreditam que não são capazes, que não têm voz ou que sua contribuição não fará diferença. Mas Ellen White adverte em Caminho a Cristo, página 78. Ninguém é tão fraco que não possa encontrar força em Cristo. Isso significa que cada mulher, por menor que se sinta, pode ser uma poderosa missionária quando se entrega nas mãos de Deus. A Bíblia mostra que Deus não olha para a aparência ou para a capacidade humana, mas para o coração disposto. Veja o exemplo da viúva pobre que deu apenas 2 moedas no templo. Marcos 12, 41, 44. Jesus disse que ela deu mais do que todos, porque entregou de coração. Assim também, muitas vezes, o pequeno esforço de uma mulher que ora, visita um enfermo, consola um aflito ou ensina uma criança, tem mais valor diante de Deus do que grandes sermões sem amor. Escreva nos comentários:
Quero ser fiel no pouco, para que Deus me confie mais. Também precisamos reconhecer que o mundo moderno impõe novos desafios. A sobrecarga de tarefas, a pressão por resultados, a violência contra mulheres e até o desrespeito dentro da própria igreja são realidades que precisam ser enfrentadas com oração, diálogo e coragem. Ellen White nos adverte em Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 43. Satanás procura obscurecer a mente das mulheres para que não reconheçam a sua dignidade em Cristo. Mas o Evangelho vem restaurar essa dignidade. Em Cristo, a mulher é filha do Rei, herdeira da promessa e participante da missão. Gálatas 3:28 declara: não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Essa igualdade diante de Deus não elimina as diferenças de papéis, mas mostra que ambos têm valor e missão diante do Senhor. Por isso precisamos, como igreja, promover um ambiente de respeito e incentivo. As mulheres devem sentir que têm espaço para crescer, falar, ensinar, aconselhar e pregar. Ellen White afirmou em Evangelismo, página 468, o Senhor chama as mulheres para se unirem em trabalho com os homens em sua causa. Digite aí: eu apoio a união de homens e mulheres na missão. Outro ponto importante é entender que os desafios enfrentados pelas mulheres não são apenas problemas pessoais, mas também espirituais. O inimigo sabe que quando uma mulher é cheia do Espírito Santo, ela se torna uma ameaça ao reino das trevas. Por isso, ele tenta calar sua voz, desanimar seu coração e distrair sua mente. Mas Cristo prometeu, em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Esse poder não é limitado a gênero, idade ou posição social. É promessa para todos, homens e mulheres, jovens e idosos. Ellen White escreveu em Serviço Cristão, página 16, todos que recebem Cristo pela fé tornam-se testemunhas de sua verdade. As mulheres devem ser participantes nesse testemunho. Isso significa que nenhuma filha de Deus deve se calar diante da missão. Para superar os desafios, é necessário oração, fé e perseverança. As mulheres precisam apoiar umas às outras, formar grupos de oração, estudar juntas a Bíblia e se encorajar mutuamente. Ellen White enfatizou em Atos dos Apóstolos, página 55, quando se unirem em oração, fé e ação, o Espírito Santo será derramado de forma abundante. Coloque nos comentários: Senhor, une-nos em oração para cumprir tua missão. Queridos irmãos e irmãs, os desafios existem, mas eles não são maiores que o poder de Deus. Cada barreira pode ser transformada em um testemunho de vitória. Cada dificuldade pode se tornar um degrau para a glória de Cristo. Ellen White nos lembra em Caminho a Cristo, página 71. Quanto maiores as provações, mais ricas serão as vitórias. Assim, o papel das mulheres na obra de Deus não deve ser visto como limitado pelas dificuldades, mas fortalecido pela graça. Deus transforma fraquezas em forças, lágrimas em canções e lutas em vitórias. Escreva nos comentários: creio que Deus transforma minhas lutas em vitórias. À medida que nos aproximamos do fim da história deste mundo, torna-se cada vez mais evidente que o papel das mulheres na obra de Deus é essencial. Ellen White escreveu em Evangelismo, página 472. No tempo do fim, as mulheres devem tomar parte na obra de advertir o mundo. Essa afirmação é profética e mostra que a missão não está restrita a alguns poucos escolhidos, mas é um chamado amplo que inclui as filhas de Deus, preparadas e dispostas a servir. Vivemos tempos solenes. O mundo enfrenta crises espirituais, morais e sociais. O amor de muitos tem se esfriado e o pecado parece se multiplicar em cada canto. Nesse cenário de trevas, Deus chama mulheres e homens para serem luz.
E o testemunho das mulheres em particular é poderoso, pois muitas vezes alcança lugares e corações que dificilmente seriam tocados de outra forma. Escreva nos comentários: Senhor, quero ser luz em meio às trevas. Jesus mesmo afirmou em Mateus 24:14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O cumprimento dessa profecia não será obra apenas dos pastores ou líderes oficiais. Será a missão de todo crente, de cada filho e filha de Deus. Ellen White declarou em Serviço Cristão, página 35. A proclamação do Evangelho não será concluída apenas pelo ministério ordenado, mas pelo povo de Deus que carrega a mensagem em todos os lugares. Isso significa que mulheres têm papel ativo e indispensável nesse movimento final. Muitas vezes, enquanto os homens se dedicam a certas frentes missionárias, as mulheres conseguem abrir caminhos silenciosos, através da bondade, da educação, do cuidado, do aconselhamento e do testemunho pessoal. Ellen White disse em Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 17, quando mulheres consagradas unem-se na obra com simplicidade de coração, elas têm um poder que não pode ser resistido. Coloque nos comentários: quero fazer parte da obra final de Deus. Um ponto fundamental do futuro da missão é a obra do Espírito Santo. Ellen White previu o derramamento da chuva serôdia, o grande avivamento espiritual antes da volta de Cristo. E ela deixou claro que o Espírito será derramado sobre todos os que se colocarem nas mãos de Deus. Em Atos dos Apóstolos, página 54, ela escreveu: antes do fim, o Espírito Santo será derramado de forma abundante sobre homens e mulheres. Isso se conecta com a promessa de Joel 2:28. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Portanto, não haverá exclusão. As filhas de Deus receberão dons espirituais, profetizarão, ensinarão, curarão, confortarão e serão usadas para preparar um povo para a vinda do Senhor. Digite nos comentários: quero receber a chuva serôdia do Espírito Santo. O futuro da igreja exige também uma mudança de mentalidade. A igreja precisa reconhecer plenamente os dons que Deus dá às mulheres e oferecer-lhes espaço e apoio para exercerem seu chamado. Ellen White advertiu em Obreiros Evangélicos, página 452. As mulheres que dedicam sua vida à obra de Deus devem ser respeitadas e apoiadas. Negar isso é resistir à própria obra do Espírito. No campo missionário, Ellen White relatou exemplos de mulheres que fizeram diferença ao levar a mensagem a lugares onde homens não tinham acesso. Em História da Redenção, página 136, ela destacou: mulheres, tão bem como homens, podem assumir sua parte no trabalho de levar a mensagem a lugares difíceis. Isso nos mostra que Deus está abrindo portas específicas para a atuação feminina. Querida irmã, talvez você se sinta incapaz ou sem valor, mas lembre-se, quando Deus chama, Ele capacita. Não se trata de força humana, mas do poder divino. Em Caminho a Cristo, página 69, Ellen White nos lembra: nada temos em nós para recomendar-nos a Deus, mas Cristo nos oferece seu poder e justiça. Isso é suficiente para quem deseja recomeçar e servir. Escreva nos comentários: com Cristo eu posso recomeçar e servir. O futuro da obra também será marcado por testemunhos simples. Muitas mulheres não terão púlpitos, mas terão vizinhos, amigos, colegas de trabalho e familiares a quem alcançar. A missão começa em casa, no dia a dia, na rotina. Ellen White disse em Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 32. A obra missionária pessoal feita em silêncio é a mais eficaz. Esse tipo de serviço, tão natural às mulheres, será uma poderosa arma contra as trevas. Não podemos esquecer que o inimigo intensificará sua fúria contra as mulheres que se levantarem para servir. O dragão, em Apocalipse 12:17,
está irado contra a mulher, símbolo do povo de Deus. Ele odeia quando mulheres se erguem em oração, proclamam a verdade e educam os filhos nos caminhos do Senhor. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Coloque nos comentários: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Ellen White nos lembra em Atos dos Apóstolos, página 55. O inimigo tentará impedir a obra, mas quando homens e mulheres se unirem em oração, fé e ação, nada poderá detê-los. A promessa é clara: unidos em Cristo seremos imparáveis. O futuro da missão das mulheres também está ligado à juventude. Ellen White incentivou jovens moças a dedicarem seus talentos a Deus. Em Mensagens aos Jovens, página 41, ela escreveu: as jovens que se entregam ao Senhor podem se tornar obreiras fiéis e poderosas. Esse chamado é atual e urgente. O futuro da igreja depende também da fidelidade da nova geração. Por isso, precisamos incentivar nossas filhas, netas e jovens da igreja a não apenas participarem das atividades sociais, mas a abraçarem a missão. Precisamos ensiná-las a orar, a evangelizar, a servir com amor. Ellen White reforça em Educação, página 271. O maior objetivo da educação é preparar homens e mulheres para o serviço de Deus. Digite aí: quero preparar a nova geração para a missão. O futuro da igreja será desafiador, mas glorioso. Haverá perseguição, dificuldades, lutas, mas também haverá um derramamento poderoso do Espírito, uma união verdadeira e um testemunho vibrante. Homens e mulheres juntos proclamando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João 1:29. No momento mais escuro da história, as mulheres fiéis serão como estrelas brilhando na noite. Elas não se calarão, não retrocederão e não se venderão. Permanecerão firmes, proclamando a esperança da volta de Jesus. Ellen White declarou em O Grande Conflito, página 666, homens e mulheres com semblante iluminado pela santidade irão de lugar em lugar proclamando a mensagem do céu. Coloque nos comentários: quero ser uma voz para proclamar a mensagem do céu. Querida irmã, o Senhor está chamando você hoje. Não olhe para suas limitações, olhe para o poder de Deus. Não se compare com os outros, apenas entregue-se. A obra precisa de mulheres de fé, oração e coragem. Ellen White disse em Serviço Cristão, página 33. O Senhor tem uma grande obra para as mulheres, assim como para os homens. E eu quero terminar lembrando: quando as mulheres responderem ao chamado de Deus, o Evangelho avançará com mais força, alcançará mais corações e apressará a volta de Cristo. Essa é a hora. Este é o momento. Não fique de fora. Escreva nos comentários: Senhor, quero fazer parte da tua obra até o fim. Se este vídeo tocou o seu coração, deixe o seu like. Escreva aqui nos comentários o que o Espírito Santo falou com você através desta mensagem. Compartilhe este vídeo no grupo de WhatsApp da sua igreja e também com seus amigos, para que mais pessoas recebam essa palavra. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar as próximas mensagens que Deus me revelou em visão. Cada vez que você compartilha, comenta ou deixa o seu gostei, esta mensagem vai mais longe e alcança mais vidas para o reino de Deus.